Bom, é verdade que muito tem se falado sobre investimento, principalmente nos dias atuais, né? Onde a gente vê a questão da taxa de juros muito alta e pessoas que antes não tinham acesso a esse conhecimento estavam ali somente presos na questão da poupança, viram os seus ganhos aí aumentarem de forma praticamente exponencial. Isso aí colocando nos bancos digitais, como a Nubank, e o Inter e demais bancos que surgiram aí para atender essa demanda mais jovem. Mas a pergunta que fica principalmente para a gente é a seguinte: e aí, renda fixa ou, por exemplo, o MXRF11, que é sem sombra de dúvida um dos maiores fundos imobiliários que nós temos na atualidade e, sem sombra de dúvida, a nível nacional é o mais falado, tá? Mas é justamente partindo dessa ideia que nós vamos fazer essa análise. O que seria melhor, o MXRF11 ou aí a questão da gente deixar na renda fixa, por exemplo, rendendo lá nas caixinhas do Nubank. E nós vamos ter um bônus extra nesse vídeo aí, que diz respeito à questão dos ETFs, né? E vamos lá, vamos de cara fazer essa análise. E eu coloquei essa pergunta aqui justamente para a gente se inquietar. E aí, renda fixa ou MXRF11? É certo que hoje, na atualidade, a taxa de juros aí em 13,75 ao ano é melhor a renda fixa. Mas a ideia é a seguinte: se a gente tem uma curva de crescimento, e essa curva de crescimento já está altíssima, batendo lá seus quase 14%, a ideia agora é que ela comece a cair. E é a partir disso que a gente tem que começar a ver. Renda fixa está muito interessante, mas para quem começou a investir lá em 2020, aproximadamente, que foi quando a taxa de juros estava baixa e começou a subir, quem fez isso ganhou um dinheiro interessante. Mas agora que nós já estamos no pico, a tendência agora é que caia. Então vamos começar a observar isso. E partindo dessa ideia que eu já disse, da questão de nós estarmos no pico, a ideia agora é que tenhamos um vale. E esse vídeo aqui, essa foto aqui que mostra a Selic de 2000 até 2020, mostra justamente isso. Nós já tivemos aqui em 2000 a Selic próximo dos 20%. Em contrapartida, nós já tivemos ela mais para cá, abaixo dos 8%, abaixo de 4%. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ela está no pico, né, a ideia, né, a tendência é que ela agora venha caindo, tranquilo? Então, quando acontecer esse decaimento aí, a ideia vai ser o pessoal que está na renda fixa, que já vai ter um pouquinho de conhecimento sobre investimentos, vão fazer a migração para a questão da renda variável, principalmente na questão dos fundos imobiliários, que é onde a maioria de nós começamos, né, no mundo dos investimentos. Então, quem tem suas cotazinhas de fundos imobiliários, com certeza vai valorizar muito. Mas volto a dizer, hoje sim é muito mais vantajoso a gente deixar aí nossa rentabilidade na Selic, nas caixinhas do Nubank e por aí vai. Bom, então nós já vimos a questão aí da taxa de juros no Brasil, como ela tem dado ao longo dos anos, né, dos anos 2000 até 2020, que é quando nós temos aí esses dados. Partindo aqui, por exemplo, agora para a questão do MXRF11 e fazendo essa análise nos últimos 10 anos, vamos colocar aqui nos últimos 10 anos, a gente vê que hoje a cotação dele está em 10,34 e o seu dividend yield, ou seja, o que paga por ano, está em 12,21. Né? Se a gente dividir esse 12,21, vai dar aproximadamente 1% ao mês, que se nós formos olhar, é basicamente a taxa que está sendo pagada aí na questão da renda fixa, tá? A diferença é que lá é fixo, tu já sabe o que é que tu vai receber, e aqui não, tá certo? Então a gente fazendo essa análise, a gente pegando aqui, por exemplo, 2018 por aí, a gente vê aqui que a cota estava em seus 6,15 e por aí foi variando. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é isso, tá? É isso daqui, ó. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria 1.675. Então a gente está falando aí de um aumento de quase 68%, né? 67,5%. E aqui embaixo é muito interessante porque a gente tem a questão do comparativo, né? De quanto estaria rendendo noutros segmentos. Por exemplo, no MXRF11, R$ 1.000 a gente teria R$ 1.700 quase. Isso vale lembrar que sem a gente fazer mais nenhum aporte, deixando os R$ 1.000 lá e deixando ele rentabilizando mês a mês, tá? Se a gente colocasse aqui no IVVB11,
né, a gente teria R$ 2.536. Aqui é um ETF, né? Então, nessa questão desses ETFs aqui, que é onde eu friso bastante, a gente teria um ganho muito maior do que, por exemplo, no MXRF11. Tá? E sem sombra de dúvida, a gente chega à conclusão do seguinte, né, que se nós tivéssemos um dinheiro anteriormente deixado na poupança, por exemplo, a nossa rentabilidade não estaria nem próximo disso. E nos alerta para essa seguinte coisa: se a taxa de juros está alta, a gente já viu no gráfico de 2000 até 2020 que a tendência é que ele baixe. Então, não está uma rentabilidade tão interessante agora, por exemplo, no MXRF11. Entretanto, a tendência é que o pessoal que está na renda fixa faça essa migração para a renda variável, porque agora sim está interessante, mas quando a taxa de juro cair, aí as coisas vão reverter. E quem tem suas açõezinhas, quem tem seus fundos imobiliários, quem tem suas ETFs, com certeza vai ter uma valorização super grande. Então fica aí. Renda fixa ou, por exemplo, MXRF11, ou seja, renda variável. Para mim, como o segundo vídeo do canal Vamos Investir, eu acredito que seja muito interessante a gente colocar na renda variável. Se nós estivéssemos investindo desde antes, aí sim seria a renda fixa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, deixe os comentários abaixo para a gente dialogar. Como disse, a ideia desse canal aqui é que nós consigamos sair do zero, né, até a independência financeira. A gente ficar aí independente na nossa questão financeira, tá? Olha o vídeo anterior do canal, onde eu já mostro minha carteira, que já tem R$ 500, quase R$ 600 investidos em três ações, digamos assim, duas de fundos imobiliários e uma de um ETF, e, consequentemente, eu vou atualizando vocês sobre a minha carteira aqui e como serão os meus próximos aportes. Fiquem com Deus e até a próxima.